já fiquei aqui. E agora eu, como mãe, o que eu faço? Isso. Vou atrás do brinquedo educativo ou não? Ou como é que eu escolho o meu brinquedo? Brinquedo bom é brinquedo que permite que a pessoa haja com ele, pela definição que nós vimos antes. Se brinquedo é uma coisa que só é brinquedo se alguém age, usa o brinquedo, então vamos escolher brinquedos que as crianças não assistam o brinquedo brincar, e sim que elas possam brincar com ele. Numa situação muito simplória, nós poderíamos dizer que um carrinho que pula, salta, anda sozinho e que confina o brincante à posição de assistente das proezas do brinquedo, esse brinquedo não é tão bom quanto um brinquedo que solicita da criança uma ação, que é um parceiro de brincadeiras com ela, que provoca nela ações. Então, este é melhor. Por quê? Porque ele convida a agir. O outro, não, porque o outro a condena à passividade, à contemplação. Mas, voltando à preocupação dos pais, né? Se eles são pais conscientes, e não apenas pais, porque nós temos um outro grande contingente de presenteadores de brinquedos, que são os avós e os padrinhos, não é? E hoje eles respondem por uma parte importante do acervo de brinquedos das crianças, né? E uma parte importante numerosa, não é? Que muitas vezes causam muitos problemas para a administração doméstica, né? Onde colocar todos esses brinquedos, e observando, inclusive, que a sua abundância não é garantia de uma melhor brincadeira da parte das crianças, né? De que elas, inclusive, caem, o seu limiar de discriminação desses estímulos que são tão coloridos, tão ruidosos, tão desafiantes, acaba condenando-as a uma posição até de tédio ou de indiferença, né? É como se fossem tantos estímulos que ela não consegue processar, que ela recua e já não responde, inclusive com as habilidades e competências que ela tem. Veja que grave. Nós poderíamos dizer que, no limite, essa abundância acaba por prejudicar. Não se trata apenas de não estimular mais, mas de prejudicar, porque produz uma espécie de embotamento da sensibilidade, da capacidade de processamento de informação da criança. Nada que nós não vivamos também como adultos, quando vamos num lugar muito estimulante, muito cheio de opções, a gente se paralisa. Nós ficamos catatônicos diante de todas aquelas possibilidades e não escolhemos nenhuma. É mais ou menos o que fazem as crianças. Mas eu quero enfatizar essa questão do pedagógico, didático e educativo para mostrar que não são apenas palavras. Nós vamos ter que entender, então, que eu, particularmente, me posiciono concebendo o educativo como um sentido amplo e que diz respeito não apenas àqueles profissionais da educação, mas diz respeito a qualquer pessoa que tenha uma deliberada e responsável atitude de promoção do crescimento do outro, de aprendizagem do outro. Nesse sentido, Patrícia, um pai pode ser educador ou não. E um professor pode ser educador ou não, o que é mais grave, né? Não é apenas o fato de estar com o título de educador, de ter uma formação que se diz de educador, que garante que ele adota essa posição intencional, deliberada, consciente e responsável por fazer o outro crescer, por fazer o outro se desenvolver. Como tu vês, eu estou me encaminhando para pensar que todo brinquedo, então, é, no amplo sentido, educativo. Agora, o problema é a questão daquela intencionalidade restritiva que eu te dizia antes e que acaba, muitas vezes, asfixiando a própria brincadeira. Os objetivos são tão salientes naquele brinquedo. Eu quero desenvolver formas, cores, eu quero que desenvolva vocabulário em inglês, eu quero que desenvolva a coordenação disso e daquilo, que a brincabilidade do brinquedo se esvazia. E isso a gente vê com mais frequência nessa subcategoria que é do didático ou do pedagógico, que compromete a própria brincadeira. Eu quero insistir nisso.